Oi gente, tudo bem? Espero muito que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações, para todas as vezes que eu postar vídeo aqui, você ser notificado. Hoje eu tô montando um copo da felicidade. Na verdade eu montei, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 copos. Eu mostrei 3 pra vocês aí, mas a montagem foi apenas essa, de ninho, Nutella e morango. Pra colocar no meu cardápio de novo. Eu ainda não coloquei, eu ainda preciso calcular. Não calculei todos ainda, não tive tempo, mas essa semana eu já vou começar a colocar no cardápio e vou mostrar pra vocês. Espero muito que saia pra eu mostrar pra vocês montando e finalizando. Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já curte o vídeo pra ajudar aqui no engajamento do meu canal, tá bom? E aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Então é isso, eu coloquei ali uma camada de ninho, uma pequena camada de Nutella. Eu coloquei brownie. Gente, tem uma receita de brownie aqui no meu canal que é muito boa, viu? Ela é bem econômica, caso vocês tenham vontade de fazer. Coloquei morangos picados. Eu não lembro exatamente qual foi a quantidade que eu coloquei por camada. Mas ficaram camadas bem generosas, pra pessoa sentir bem o sabor de tudo aquilo que ela tá provando, né? Eu venho finalizando com o creme de ninho. Com a Nutella, eu coloco a Nutella bem nas bordinhas pra mostrar bem a Nutella. Não tenho miséria. Tudo isso, claro, é bem calculado. Nada é feito sem cálculo, né, pra não sair perdendo. E quando a gente faz as nossas preparações, é importante, mesmo na hora que sai o pedido, a gente pesar, né, esses pedidos, porque tudo você faz em cima do peso, você calcula em cima do peso, então fica meio desnecessário você, não é nem questão de ser desnecessário, você acaba perdendo se você faz ele e não pesa, porque a nossa mão não é calibrada como uma balança, por mais que em alguns momentos a gente acerte, né, nossa mão não é tão calibrada assim, então você acaba perdendo sim. Então essa foi a finalização dele. Eu achei que ele ficou muito lindo. Esse é o Dois Amores com Uva, que é o creme de chocolate, o creme de ninho mais a uva. Dois Amores com morango. E esse daí tem brownie, no uva não tinha. Gente, voltando aqui pra mostrar pra vocês o pedidinho que saiu. É o nosso primeiro pedido do dia. Ó, é um recheadinho de brownie com ninho. E uma caixinha da felicidade, que vai o brigadeiro tradicional, o ninho, beijinho e um brigadeiro de paçoca. Gente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Aqui é um recheadinho de brownie, que eu já deixo ele pronto, eu só aqueço. E aqui a minha caixinha da felicidade. O cliente escolheu ninho, paçoca, coco e brigadeiro tradicional. Eu vou embalar rapidinho que o entregador já tá chegando. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês um bento cake que eu faço de mêsversário. Eu estou fazendo ele já tem 9 meses com esse. Para a única cliente que eu faço o bento cake com o topinho. Eu encomendo um topinho no tamanho, né, pra bento cake mesmo. E é somente pra ela que eu faço esse tipo de bento cake. Eu não faço, não é uma coisa que tem no meu cardápio, né? O bento cake, eu faço ele com o papel arroz. Escrita, já fiz, mas não sou tão adepta à escrita, não. Eu ainda tenho que treinar bastante para escrever em bolo. Vocês vão ver no próximo bolo, quando eu for escrever. Mas tenho treinado bastante. Então, ela sempre pega massa de chocolate e recheio de ninho. O meu recheio, ele é bem caprichado. Eu já tinha pesado essa manga aí, tá? Então, geralmente assim, 150 gramas que eu uso. Para fazer todos os meus bento cakes. São 150 gramas de recheio. E na hora de assar a massa, eu coloco 150 gramas de massa. Então, ele já tá pesado, eu não faço nada sem pesar. E depois eu venho finalizando com o chantilly. Eu umedecio o bolinho, né, as duas partes dele, com calda de leite condensado. Quando é para consumo rápido, eu utilizo a calda de leite condensado. Quando eu sei que o cliente vai demorar para consumir, eu não utilizo calda de leite condensado, porque depois de um certo tempo ela azeda. Querendo ou não, leite condensado é um leite, então ele azeda sim. O tempo que ele pode ficar na geladeira é muito curto, né? Agora já venho colocando acetato. Eu sempre faço no acetato, o dela eu sempre faço assim. Então já foi um combinado nosso, né? Dele ser no acetato e o chantilly ser somente na parte de cima, como vocês vão ver a seguir aí no vídeo.
O bento cake dela sempre vai na caixinha. É uma caixinha, ela é bem pequenininha, se eu não me engano, ela é acho que 11 por 11, uma coisa assim. Eu sei que ele fica bem justo o bento cake, mas é proposital. É justamente para na hora que for enviado, porque sempre vai por aplicativo, vai por Uber. Então, para na hora que for enviado, ele não ficar dançando dentro da caixinha. Ele fica bem justo, mas ele fica bem fofinho. Eu coloco sempre um guardanapo desenhadinho assim, de acordo com o tema, né? Desse daí, que foi de 9 meses, o tema foi a Pequena Sereia. Ficou bem fofinho, assim. É bem simplesinho, né? Até porque é um bento cake, então não dá pra você enfeitar muita coisa. Até que esse vai bem enfeitado. Mas não dá pra você enfeitar muita coisa, né? Mas o dela foi da Pequena Sereia. Ela sempre me passa como é que eu posso dizer? O tema. E eu monto em cima daquele tema. E sempre fica muito fofinho. Depois ela sempre me manda foto. Ou eu acabo vendo lá no TikTok, né? Porque a gente se segue. E fica sempre muito fofinho, assim, as comemorações. É bem simplesinho, sempre comemora ela, a bebezinha e o marido dela. É muito fofinho, assim, de ver, sabe? E ali eu coloco uns granulados coloridos. Não é sempre que eu coloco, mas dependendo do tema, eu coloco. Agora eu vou colocar aí o topinho pra vocês verem e vou colocar na caixinha já. E agora a gente vai partir para a montagem do bolo, que eu comentei com vocês que era pro dia 10. Aí é na quinta-feira de manhã, bem cedinho, se não me engano, entre 8 e 9 horas. Eu já estou montando, como eu disse, eu gosto de trabalhar com o morango bem fresquinho. E quando você monta no mesmo dia, ele mantém, né, a qualidade do morango. Ele não solta tanta água, tanto que eu molhei bem a massa. Esse bolo ele foi bem elogiado justamente porque ele estava bem úmido, ele não estava escorrendo calda, não é isso, tá? Quando a gente fala bolo bem molhadinho, não é escorrendo a calda. Ele é úmido, mas ele não fica com a calda escorrendo. E não deu tempo do morango também soltar água. Eu montei ele esse horário, né, bem cedinho, e eu entreguei o bolo para ela, se eu não me engano era 6:30 da tarde. E ele tava bem firme. Eu mostrei um pouquinho da decoração dele pra vocês. Esse foi o bolo que eu tive que escrever em cima. Eu até falei pra ela que eu não tenho tanta habilidade em ficar escrevendo em cima do bolo. Aí ela disse que não tinha problema. Nessas horas eu prefiro até utilizar topo. Mas cada um, né, faz aquilo que tem mais habilidade. A habilidade de escrever ainda não é a minha, mas estou treinando. É assim mesmo, nem todo mundo sabe fazer tudo. Todo mundo tem sempre um pouco a aprender e todo mundo tem sempre um pouco a ensinar. E eu acredito que a gente tem mais a até aprender às vezes, né? Eu estou sempre aprendendo alguma coisa, eu estou sempre pesquisando, e é assim que eu faço as coisas, né? Sempre aprendendo. Mas é isso, eu coloquei ali uma camada de morango, molhei bem a massa, que é a massa manteigada de chocolate. Venho também com o meu brigadeiro de chocolate. E em seguida eu já coloco a próxima camada de massa, que foram 3 discos de massa e 2 camadas de morango. Perdão, 2 camadas de recheio, né? A primeira ali que eu coloquei foi brigadeiro e a próxima vai ser ninho. Esse bolo ali ficou bastante alto, justamente por causa dos morangos. E vocês podem perceber que eu assei as massas individualmente, como eu falei do último vídeo, né? Eu gosto de assar assim, porque se eu tiver que tirar muita coisa da massa, eu tiro apenas a parte açucarada, que é aquela parte que fica mais brilhosinha, que é a do açúcar. Mas eu não corto a massa, eu acho que ela fica bem melhor assim, até a estrutura dela é melhor. E essa massa ela é muito boa, o sabor do chocolate ele fica bem intenso e ele não fica tão doce. Então, por mais doce que seja o seu recheio, a massa ela não acompanha. Ela equilibra bem o açúcar do bolo. É isso, eu já venho colocando agora a próxima camada, que é a de ninho. E logo que eu faço uma pequena contenção, não é nem por questão de estrutura aí, é mais para na hora que for decorar, os pedacinhos do morango não ficar para fora do recheio e não atrapalhar na hora de espatular o bolo, é somente isso. E já venho cobrindo, né, com o restante do recheio, que também já foi pesado. Eu coloquei 400 gramas de brigadeiro de ninho e coloquei 400 gramas de brigadeiro de chocolate. É sempre muito bem pesado e cada camada de morango tem 150 gramas de morango.
Eu utilizei ao todo para esse bolo de 3 quilos. Eu coloquei 300 gramas de morango, deixei passar algumas graminhas ali, mas é a média, 300 gramas de morango e 400 gramas de recheio para cada camada, né? Ele ficou bem pesadinho. Depois eu coloquei, né, a cobertura também, pesa a cobertura, né, o chantilly. Então, o meu bolo, ele é sempre bem pesadinho. Eu vendo por quilo, porque eu sei equilibrar, né, as camadas pra ficar no peso que eu preciso. Agora, se eu tivesse dificuldade, eu não faria por peso, não venderia meu bolo por peso. Embora alguns clientes, eles preferem comprar bolo por peso, viu? Tem alguns clientes que eles são assim, eles preferem comprar o bolo por peso. E eu mantenho assim porque eu consigo equilibrar bem as camadas e deixar no peso certo. Gente, eu vou começar a decorar o meu bolo, o meu não, né, da encomenda. E já bati aqui meu chantilly. O chantilly que eu uso, deixa eu só ver se tá mostrando aqui direitinho. O chantilly que eu uso, quando eu consigo encontrar ele, é o da Gran Finale. Quando eu não consigo encontrar, eu uso o da Norcal. Mas é muito raro eu usar Norcal. Eu prefiro o Gran Finale porque ele mantém a hidratação mais tempo. Eu acho que o Norcal, ele perde a hidratação muito mais rápido. Esse bolo, ele é lilás. É num tom de lilás, um pouquinho mais escuro, com detalhes de coraçõezinhos brancos. Eu tô começando a decorar um pouquinho mais cedo, porque ele é um pouquinho demorado. Eu vou entregar ele às 6 horas. Agora é 4 horas da tarde. E para fazer o tom lilás desse bolo, eu não utilizei o próprio corante lilás. Eu fiz uma misturinha com azul e com rosa. Na verdade, rosa pink. O azul eu usei o da Fab, se eu não me engano. E o pink eu usei o da Iceberg. Eu fui colocando o corante e misturando os dois até chegar no tom que eu queria. Que não era um lilás tão escuro e também um lilás nem tão claro assim, né? Eu cheguei bem rápido no tom e ficou muito fofinho, assim. Nada muito escuro, nada muito claro. Vocês vão ver o resultado. Gente, chantilly hidratado. Ó. Tá bem hidratado. E está firme também, ó. Não ficou mole, não. Gente, agora eu venho decorando o bolo. Eu comecei fazendo uma pré-camada nele só, porque como é bolo de chocolate, e só pra evitar mesmo de ficar saindo o grãozinho, né, da massa, né, pedacinhos da massa, e não sujar o chantilly. Mas eu fiz uma pré-camada bem rapidinho e já venho decorando o bolo. Esse bolo, ele é liso, com decoração de bico, mas decoração bem simples de bico, e os coraçõezinhos mesmo. Ele é bem simplesinho, vocês vão ver, mas como são bastante corações, ele demora um pouquinho pra finalizar, por isso que eu resolvi fazer ele bem adiantado. E vocês podem perceber que eu troquei o avental, porque na hora que eu fui colorir o chantilly, acabou sujando o meu avental, eu encostei o bowl no avental e acabou sujando bastante. Achei melhor trocar, e também pra não ficar sem, porque suja toda a roupa da gente, acaba manchando muito. E agora eu vou deixar vocês acompanhando aqui a decoração do bolo. Ele ficou muito fofinho, né? A cliente adorou ele. E, graças a Deus, elogiaram bastante o sabor. Isso é muito importante, né? A decoração está bonita, mas o cliente também gostar do sabor do bolo, né? O bico que eu tô utilizando, na verdade, foi o único bico que eu utilizei pra esse tipo de decoração, foi o 4B da Wilton. E para escrever e fazer os corações, eu usei
o bico perlê, só que eu não sei a numeração dele, porque é aqueles bicos que a gente compra em kit que vem da China. Então, foi desse. Então é isso, já vamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like para me ajudar aqui, tá bom? E em breve terão outros vídeos aqui, de receitas, inclusive, tá? Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E fiquem com o resultado do bolo.